Todos nós devemos nos lembrar de que o urbanismo é um vocábulo que vem do latim urbis urbis. O primeiro urbis com B de bola mudo, né? E o segundo com IS no fim. Urbis urbis, que significa em latim cidade, né? Então, urbanismo são as questões ligadas à cidade, né? De modo geral, essa a significação. Olha, se eu falo em cidade, eu preciso imediatamente, neste país, me lembrar das três primeiras, assim consideradas como cidades. Ou seja, preciso me lembrar de São Vicente, que é de 1532, eu preciso me lembrar de Olinda, que é de 1537, e preciso me lembrar de Salvador, que é de 1549. E por que eu preciso me lembrar dessas cidades cuja trajetória de vida é realmente muito rica? Eu preciso me lembrar porque Salvador foi a primeira capital do país e veio ao mundo, surgiu em função de um desejo da corte portuguesa de instalar na colônia uma governança geral. Então o reino nomeou, como todos nós lembramos, Tomé de Sousa para exercer a função de governador geral. Tomé de Sousa, à frente de muitas caravelas, apareceu na Baía de Todos os Santos com essas caravelas, fazendo-se acompanhar de 320 servidores públicos, 600 indivíduos entre colonos e degredados, né? E as caravelas trazendo cal, telha, tijolos, ferramentas, mestres de obras, pedreiros, e muitos profissionais. Por quê? Porque a ordem da corte era fundar uma cidade ali, naquele lugar, Baía de Todos os Santos, onde antes existia apenas uma pequena feitoria, ou seja, uma espécie de depósito para a guarda de matéria rica nas nossas costas, que era o pau-brasil, né? Então, Tomé de Sousa desembarca ali em março de 1549 com toda essa gente, e Luís Dias, um dos mestres de obras presente, ele se encarrega da construção de uma fortaleza. Era o objetivo principal na chegada de Tomé de Sousa, governador-geral, primeiro governador-geral, uma fortaleza para fazer frente aos ataques das potências que tinham por ambição a conquista daquilo que Portugal já dizia ser dele. Então, além disso, a Tomé de Sousa coube o quê? A Tomé de Sousa coube a tarefa de dizer: a cidade deve seguir as normas das cidades portuguesas, ruas retas, cuidado com o alinhamento, isto é, a separação entre o que é público e o que é privado, né? Igreja no ponto mais alto, e assim Luís Dias deu início à cidade de Salvador. Foi a primeira cidade planejada nesse país aqui. Nós, às vezes, nos esquecemos disso, né? E o que acontece? Padre Manuel da Nóbrega, de nome tão caro a todos aqui, paulistanos e paulistas, Padre Manuel da Nóbrega, um jesuíta, veio com mais 5 companheiros jesuítas nessa expedição. E nós vamos falar nesse nome porque ele vai ter a grande lembrança do que ocorrerá. Esses jesuítas, então, chegando ao Brasil, acabam ganhando uma sesmaria, um ano depois da chegada de Tomé de Sousa. Nessa sesmaria, plantam árvores frutíferas, e alguém diz:
a vocação biológica do Brasil começou a mudar, porque não havia as árvores frutíferas que eles trouxeram, né? Bem, mas acabado esse primeiro ano, com 100 casas construídas logo de início em Salvador, seguindo aquelas tradições portuguesas nas construções, construída a fortaleza, aí Tomé de Souza resolveu dizer que tinha que fazer uma viagem para o sul, ou seja, para o nosso canto. E Tomé de Souza vem na companhia de Manuel da Nóbrega, saem de Salvador em 1552, viajam, chegam a São Vicente, aqui perto, em 1553, janeiro, e lá já encontram o padre Leonardo Nunes, que era um dos jesuítas que tinham vindo na companhia de Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega permanecer em Salvador, o padre Leonardo Nunes viera aqui para São Vicente, e encontra o padre Leonardo Nunes à frente de um colégio jesuíta já fundado em São Vicente, tanto quanto Nóbrega já tinha fundado um colégio jesuíta em Salvador. Mas o padre Manuel da Nóbrega era alguém com carisma e uma pessoa irrequieta. E ele, embora tendo chegado no começo de 1553 a Salvador, resolve subir ao Planalto. E aqui se põe a aldear índios, com a ajuda de João Ramalho, que já tinha filhos mamelucos, ou seja, aqueles nascidos do cruzamento de índios com ele, João Ramalho, não é? Então, o padre José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega sobe pela trilha dos índios ao Planalto, aldeia índios, para catequizá-los, de modo a que eles, segundo os mandamentos dados aos jesuítas, pudessem esticar a catequese entre os índios. Esse era o objetivo do padre Manuel da Nóbrega. E ele já tinha mais ou menos 50 indígenas catequizando dentro dessa aldeia, e no dia 25 de janeiro de 1554 se reza, então, a missa aqui perto, no pátio do colégio, onde a aldeia tinha começado, com o padre Manuel da Nóbrega. Apenas uma escolinha já, que foi a da transferência de São Vicente para cá. E esse dia era o dia de São Paulo. Então, nós tivemos o nome dessa aldeia como São Paulo. E essa aldeia se torna vila em 1560. Dizia o padre Manuel da Nóbrega em carta ao reino: a aldeia tem formosa vista, como eu posso ver daqui. Ruas à maneira portuguesa, os tapumes da fortaleza fechando as ruas, dizia ele. Todas as famílias com suas habitações. Diferente, não é, doutora Grace, de hoje em dia. Todos com suas casas. E, em 1560, passa a ser vila. E passa a ter uma Câmara Municipal, que naquele tempo era chamada Casa do Conselho. Conselho com C, não com S. E no Brasil, porém, o nome Casa do Conselho não pegou, como se usa dizer, foi pegar o nome Câmara Municipal. Município, como sabemos, é uma porção de território abrangendo dentro uma cidade. Então, essa porção de território abrangendo uma cidade, mais a zona rural, é o que constitui o município. O que é bom dizer, porque nós estamos falando de cidades. E que todos nós sabemos, e eu digo apenas para a rememoração. Bem, essa Câmara do Conselho, fundada em 1560, ela, então, começa a governar segundo o que estava nas ordenações do reino. Governar administrativamente, governar legislando e governar julgando. Eram as três tarefas das câmaras municipais ao tempo das ordenações do reino. E
as cidades tinham essa vocação de servirem como pontos de partida, a partir de 1580 especialmente, de expedições de caça a índios para servirem como escravos e de busca de tesouros, porque a coroa de Portugal queria prata, ouro, o que pudesse dar valor àquilo que era dela, ou seja, da corte, ou seja, a colônia. E, especialmente a partir de 1580, São Paulo, então, vê muitas expedições partindo. E essas expedições, por onde passavam, às vezes deixavam a semente de vilas e de cidades. Essas cidades, elas acabavam ficando tão isoladas umas das outras, tão grande o território já, e no sul, tirado em grande parte dos espanhóis, porque pelo Tratado de Tordesilhas, mais ou menos ali dentro do Paraná, passava a linha de separação entre o direito de Portugal e o direito da Espanha, mas os bandeirantes, as bandeiras, elas passaram por cima disso tudo e foram chegando tanto ao sul quanto possível, e foram chegando até o Prata, até o Rio da Prata. E o que acontece? A Espanha reagiu, houve batalhas, chegou a haver guerras, mas nós não vamos entrar nesse ponto, porque nós precisamos nos ater mais ao nosso tema de hoje. O fato significativo é que as cidades que iam surgindo ao longo desse território todo, desde o norte até o sul, eram cidades que se isolavam por grandes e grandes distâncias. E essas grandes distâncias implicavam no quê? Implicavam no isolamento, porque não tínhamos vias de comunicação, praticamente, né? Tínhamos trilhos que podiam ser vencidos apenas a cavalo ou a pé, né? Então, essas cidades, mediante ou mercê do isolamento, elas iam se tornando autônomas. Então, vejam a que ponto na nossa história chegamos. Elas iam se tornando autônomas. Elas não dependiam de um poder central mais de Salvador na época, central na colônia, da corte, lá longe, além do oceano. As cidades foram se tornando autônomas no sentido de governo, no sentido de comércio, no sentido de indústria possível na época. Havia o tear, que as mulheres fiavam e teciam, né? Então, havia a plantação da cana-de-açúcar com as usinas, né, que preparavam a cana-de-açúcar. As cidades, então, foram crescendo com autonomia, à mercê, especialmente, desse isolamento. Havia um capitão-geral, que era quem dava as ordens, todos obedeciam, né? As câmaras administravam, legislavam, julgavam. Mas as câmaras legislavam aquilo que chamamos de posturas. E essas posturas, elas dependiam, segundo as ordenações, de confirmação por outros poderes. Então, essa autonomia ela tinha que ser confirmada no que tange à legislação. Mas era uma autonomia o que existia, né? A autonomia era um princípio tão caro a uma cidade quanto é hoje um princípio caro a um Estado federado ou a uma grande cidade como São Paulo. A autonomia é um princípio muito caro. Então, tão caro que o Brasil já tinha autonomia nas suas cidades, embora não absoluta, enquanto na Europa, somente em 1985, não quer ir para frente aqui, somente em 1985 se reuniu o Conselho... Foi? Tá bom, obrigado. Muito grato.
nada como alguém entender, né? Meus netos entendem mais do que eu. Um tem 6 anos, eu tenho 8. Bem, mas como eu dizia, somente em 1985, correndo mais, porque eu preciso correr porque nós estamos atrasados, né? Somente em 1985 se reuniu na Europa o Conselho da Europa, pregando que as constituições dos países europeus firmassem nas suas constituições a autonomia dos seus municípios, a autonomia das suas cidades e municípios. Enquanto que aqui nós já tínhamos essa autonomia, mercê do isolamento que as cidades sofriam. Escreveram uma Carta Europeia de Autonomia Local. Esse Conselho da Europa escreveu essa Carta de Autonomia Local. Local quer dizer do município. Então, vem a Constituição de 1824, aí já não mais dentro de colônia, não é? Vem essa Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, e dispõe no artigo 167, e a redação é com a mesma letra, a mesma grafia do tempo do Império. Vem e dispõe que em todas as cidades e vilas ora existentes, dizia lá, e que para o futuro se criarem, haverá câmaras às quais compete o governo econômico municipal das mesmas cidades e vilas. Quer dizer, reafirmou tudo o que existia, já nas ordenações do reino, né? As afonsinas, manuelinas e filipinas, né? E também no artigo 168, essa Constituição disse que as câmaras deveriam ser eletivas, ou seja, compostas por eleição de seus membros e com o número de vereadores que a lei designar, ou seja, teria que haver uma lei a designar o número, né? E o que obtiver maior número de votos entre os vereadores votados seria o presidente da Câmara. Era sábia essa legislação, porque evitava a disputa lá dentro, eu quero ser candidato, eu que vou ser o presidente, como nós vemos hoje em dia. Porque por essa lei, aquele que tivesse mais votos seria naturalmente o presidente da Câmara Municipal. E eu friso, porque eu estou falando de Câmara, estou falando porque, quando eu falo de urbanismo, eu falo de cidade. E o artigo 169 dizia, o exercício de suas funções municipais compete, nesse exercício, a formação de suas posturas. Posturas seriam as normas, né, as leis policiais, a aplicação das suas rendas e todas as suas particulares e úteis atribuições serão decretadas por uma lei regulamentar. Então, esses dispositivos previam uma lei regulamentar que veio logo em seguida. 3 ou 4 anos depois, se baixou, em 1º de outubro de 28, o regulamento daquelas 3 disposições da Constituição de 1824, dizendo que as câmaras são corporações administrativas e não exercerão jurisdição alguma contenciosa. Acabou-se aí com o poder das câmaras de fazer julgamentos. Era a partir dali, só um juiz que poderia julgar, e fora o juiz, por exceção, o governador-geral, os governadores das províncias, etc. E o artigo 40 dispunha que os vereadores tratariam nas variações dos bens, obras do Conselho do Governo Econômico e Policial da Terra, que o Conselho já vem com S, e do que neste ramo for a prol dos seus habitantes. Então, cuidando dos seus habitantes. No artigo 66, né, teriam a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia, economia das povoações, leiam cidades onde está povoações, dos seus termos se leia um bairro cá, uma vila acolá, não é? Deveriam tomar as deliberações, prover por suas posturas sobre os objetos seguintes: alinhamento, limpeza, iluminação, desempachamento. Desempachamento eu fui ver o que era, que nem eu não estava sabendo na hora. É desobstruir, eu até imaginava que era isso mesmo, e era mesmo. Cuidar de cães, de praças, conservação e reparo de muralhas, feita para segurança, prisões públicas, calçadas, pontes, fontes, aquedutos. Naquele tempo nós tínhamos fontes, e hoje em dia não se vê uma fonte por aí. Os vândalos não deixam os esguichos, a beleza, né,
que a gente vê hoje ainda na Europa, né? Aqueles chafarizes. Aqui já não pode haver. Tudo que há de chafariz, os vândalos destroem, não é? De noite, em feriado, é uma pena. Naquele tempo ninguém destruía porque ia mesmo para a cadeia, pagava caro por isso, se destruísse, né? Prisões públicas, calçadas, pontes, etc., quaisquer construções, tinha tudo que ser pela Câmara Municipal, passar pela Câmara Municipal. Então, vejam como tinha poder uma Câmara Municipal. E até hoje no Brasil, uma Câmara Municipal tem poder, né? E nós vimos aí atrás que praticamente falava sobre a economia das povoações, etc., querendo dizer, sobre seus assuntos, né? A nossa tradição sempre foi essa. Os assuntos das povoações, as povoações que têm que cuidar. E, por isso, em 1891, a própria Constituição, que foi a primeira Constituição da República, né, proclamada a República, caiu o Império, essa Constituição de 1891 vem e diz assim: os estados se organizarão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios. Aquela autonomia que vinha lá de trás das primeiras vilas, desde Salvador, passando por todas as vilas que foram se fundando, a Constituição de 1891 mandava assegurar essa autonomia em tudo que dissesse respeito, porém, essa restrição, ao peculiar interesse, ou seja, ao interesse local. Né? Porque os interesses não locais, o Estado federado é que teria que cuidar disso. No tempo do Império, a província, como era chamado, né? Depois do Império passou o nome a estados. Né? A Constituição de 34 dispôs que competia privativamente aos estados decretar a Constituição e as leis por que se devam reger os princípios e a autonomia dos municípios. Essa Constituição acabou deixando na mão dos estados dizer, olha, vocês têm que, para os municípios, dizendo, vocês têm que se reger por esta lei que o Estado está fazendo. Hoje em dia nós sabemos que essas leis são chamadas, a lei orgânica municipal, é chamada lei orgânica municipal, a lei que rege os municípios, e cada município tem a sua, não é mais o Estado que traça a lei orgânica dos municípios. Né? A Constituição de 37, ela manda assegurar a autonomia. Só que, eu não pus aqui, mas de cabeça eu me lembro que tem um artigo nessa Constituição de 37, que foi do tempo da ditadura de Getúlio Vargas. Essa Constituição de 37 dizia que os prefeitos seriam nomeados pelos governadores dos estados. Aí veio a Constituição de 46, que tirou esse poder dos governantes dos estados e voltou a população local a eleger os seus prefeitos. E também fala, então, que a autonomia dos municípios será assegurada pela eleição dos prefeitos. Acabou com isso de governador nomear os prefeitos. Né? Eu mesmo me lembro que eu era ainda molequinho, não, 37 eu nem tinha nascido, mas antes de 46, ainda no governo do Getúlio Vargas como ditadura, que eu tinha uns 6 anos, eu me lembro que meu pai foi prefeito de uma pequena cidade aí do interior por nomeação. Aí vem a Constituição de 69, que diz o que é autonomia. Volto a repetir, autonomia é aquilo que se traduz por uma eleição direta de prefeito, de vice-prefeito, de vereadores, pela administração própria no que respeite ao seu peculiar interesse. Isso é autonomia. Nós já sabíamos disso. Aqui vem e diz expressamente. Agora vem a Constituição de 88 e nós então deslanchamos para um campo, depois de percorrermos toda essa trilha com a qual eu cansei um pouco todos aqui, mas era preciso um pouco de história, porque senão a gente já chega num ponto em que esqueceu aquilo que está atrás. Não é? E essa Constituição de 88, ela traz uma novidade. Ela diz no artigo 1º que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Olha, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal.
antes o município não era essa esfera de competência tão exclusiva assim. Mas já na Constituição anterior da República, quando se disse lá no artigo 68, se disse que os estados se organizariam de forma que ficasse assegurada a autonomia dos municípios, Dalmo Dallari, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, escreveu um artigo do qual eu me lembro, em que ele dizia assim: com a Constituição de 1891, União e Estados federados não podem legislar em nada que diga respeito ao peculiar interesse dos municípios. Formou-se uma nova esfera de competência. Dalmo Dallari escreveu a respeito desse artigo 68. Eu me lembro disso quando eu fazia, não vou dizer por orgulho, me perdoe, mas porque eu estava fazendo um mestrado lá em Liberdades Públicas com a Ana Pellegrini Grenover, então ele dava umas aulas, o Dallari, e eu me lembro que ele falou isso. Então eu situo só para lembrar o ponto em que eu me lembro desse assunto. Os Estados e a União não poderiam legislar sobre assunto do peculiar interesse a partir disso. Ora, as constituições elas vão se repetindo. E então veio a nossa e foi além essa nossa atual, das nossas gerações, né? Aqui a maioria talvez já seja desse novo século, tem uma outra moça ali que talvez já tenha nascido nesse novo século, 14 não tem mais, vixe, eu estou enxergando mal, né? Já deve ter uns 20, mas está lá perto, né? Mas ela vem e diz assim, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados e municípios. Então, o município ganha uma força maior ainda. Antes ele não aparecia como parte dessa união indissolúvel. Ele não aparecia com esse status, com o qual, no artigo 1º, a Constituição Nova veio e a ele conferiu. Então, o município está mais forte. Uma vez conversando com uma autoridade municipal, essa autoridade me disse assim, o senhor diz isso, o município ficou mais forte, mas o problema é que o dinheiro não está aqui, ele vai para a União, vai para os estados, etc. Mas aí nós vamos entrar na legislação tributária e eu não posso falar nisso agora, né? Mas, gente, os municípios ganharam, então, toda essa importância, toda essa força. E o que aconteceu com os municípios, especialmente com as cidades? Dos campos saiu o povo em grande quantidade. Houve um êxodo rural, especialmente em meados do século XX, especialmente por volta de 1960, por aí. A indústria automobilística brasileira começou no ano de 1957. Eu me lembro do primeiro carro brasileiro que eu vi na vida, uma Vemag, da fábrica Vemag. Era uma peruazinha. A Volkswagen depois engoliu a Vemag e essa fábrica Vemag desapareceu. Então, a partir dali, migrações dos campos, querendo uma vida melhor em termos de dinheiro, essas migrações se deram. Os campos foram se esvaziando de maneira crescente a partir de 1960, ao ponto de nós chegarmos a ver as cidades tomadas nas áreas de preservação ambiental pelos sem-teto, ao ponto de nós vermos habitações surgirem em áreas de risco, nas grandes e médias cidades. E, com isso, veio então a Constituição de 1988, vendo que era praticamente caótica a situação nos grandes centros. Essa Constituição de 1988 introduziu um capítulo novo, além daquele artigo 1º lá, botou aqui no artigo 182 uma política nacional de mobilidade urbana a ser cumprida pelos municípios especialmente. E logo em seguida, mas não tão em seguida, 4 anos depois,
o Fernando Henrique, então, sancionou essa lei aí da mobilidade urbana, que eu achei uma lei muito bem feita, e nós vamos examinar um pouco ela agora. E essa lei, então, traça como obrigação para cidades de mais de 20 mil habitantes a instituição de um plano diretor. A partir dessa lei, teria que, aliás, cumprindo o disposto no artigo 182, porque essa lei regulamenta o artigo 182, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes com plano diretor obrigatoriamente. E nós vamos ver o que vai ser um plano diretor, né? Quando eu falo em plano, eu estou, então, falando em planejamento, né? Plano resulta de planejamento, né? E entre as prioridades desse novo instrumento de política visado pelo artigo 182, nós pudemos ver ontem uma conferência sobre mobilidade urbana. Eu até pretendia discorrer bastante sobre mobilidade urbana, mas eu falei, agora eu devia ter lido com atenção aqui o programa, que eu teria visto que alguém já iria falar sobre mobilidade urbana. Então, eu vou só lembrar um pouquinho sobre mobilidade urbana, né? E essa lei da mobilidade urbana, ela visou a questão de qualidade nos deslocamentos de pessoas e cargas. Essa foi a máxima intenção da lei da mobilidade urbana, porque o legislador viu que as cidades médias e grandes estavam ficando asfixiadas. E, por outro lado, se para um transporte de carga já não se podia chegar ao centro de uma cidade em função dos obstáculos a serem vencidos, as pessoas, que é o que mais de mais sagrado existe no mundo, as pessoas não estavam podendo chegar ao seu trabalho, a não ser com um dispêndio de horas muito grande, não é? Tornando sem sentido uma grande parte de sua vida desperdiçada no ir e vir do trabalho, acabando com a qualidade de vida, porque aquilo que se gasta para ir e vir do trabalho significa perda de qualidade de vida. A pessoa tem que gastar para ir e vir do trabalho aquilo que seja razoável, né? E não aquilo que nos é imposto por dificuldades de deslocamentos, por falta de gestão em tratar uma questão tão difícil e tão cara para todos nós, que é do deslocamento urbano. Então, eu vi que nessa lei da mobilidade urbana, e essa lei é a de número 12.587, de 1912, foram traçadas diretrizes. Entre essas diretrizes, as mais caras constituem no seguinte: primeiro, prioridade para o transporte coletivo e não para o transporte individual. E aqui em São Paulo, por exemplo, sempre se privilegiou o transporte individual. Eu me lembro que eu vim para cá em 1957, quando eu tinha 18 anos, vim para cá, e ainda se andava de bonde, e não havia metrô, e se conseguia o deslocamento entre a casa em que a gente morava e a Faculdade de Direito, aqui no centro, em menos de meia hora. Hoje é impossível isso. Se leva 1h30 de uma casa até o trabalho, de uma casa até a escola. Então, essa lei vem querendo fazer uma interconexão entre os vários modos de transporte, assegurando o direito dos usuários, a qualidade do transporte, exigindo participação popular nas leis municipais de mobilidade urbana. Essa lei estabelece que o município não pode estabelecer políticas de mobilidade urbana sem ouvir o povo, sem ouvir os habitantes, em assembleias,
E olha, eles não ouvem ninguém. A gente praticamente vê o governo tomar as medidas sem ouvir ninguém. Uma vez eu escutava a rádio enquanto me dirigia para o meu trabalho e havia uma greve de ônibus. Isso lá por volta de 1965, por aí. Uma greve de ônibus. E era secretário dos transportes o senhor Lauro Rios. Esse nome eu nunca vou esquecer. Lauro Rios. E um repórter perguntou para ele, doutor Lauro Rios, essa greve aí de ônibus, que coisa absurda. A propósito, o senhor há quanto tempo não anda de ônibus? Olhem a pergunta que o repórter fez para o secretário de Estado dos Negócios do Transporte. Ele ficou sem jeito, deu para perceber isso, levou um tempinho para falar, aí disse assim, eu não ando de ônibus há 20 anos. E era o secretário dos Transportes. Então, o problema, segundo esta lei, é que é preciso haver gestão, boa gestão. E boa gestão exige bons gestores. E bons gestores levam a obrigação de ver em loco e sofrer aquilo que o povo está sofrendo, está exigindo. Há pouco tempo, uma diplomata, cujo nome agora não me lembro, disse assim, acerca dos protestos contra preço, tarifa de ônibus, esses protestos todos que nós tivemos há pouco tempo, ela disse assim, esses protestos existem quando as instituições governamentais não canalizam as suas exigências, ou seja, daqueles que protestam. E é uma verdade. As instituições governamentais se mostram apartadas, separadas, praticamente, das exigências dos que protestam, ou seja, das exigências dos seus habitantes, dos seus governados. Então é preciso haver gestores que participem daquilo que vai ser instituído, participem ativamente e deem a participação ao povo, porque aí se terá uma gestão melhor. Outra vez eu perguntei a um motorista a propósito de mudanças no trânsito, no transporte. Os motoristas são inquiridos sobre as suas ideias a respeito disso? Ele diz, nunca. Nunca. O motorista de praça, motorista de táxi, nunca. Nunca chegou ninguém para perguntar nada para a gente. Ora, como se faz uma política de mobilidade urbana sem falar com motoristas de caminhão, motoristas de táxi, passageiros de ônibus, passageiros de trens? Agora, está acontecendo em São Paulo, a propósito ainda de mobilidade urbana, que é um dos instrumentos do desenvolvimento urbano, está acontecendo um fenômeno. A classe média, quando pode, usa metrô em vez de usar automóvel. Buenos Aires tem metrô muito antes de São Paulo. Uma semana antes de Nova York. Está aqui o testemunho do doutor Eduardo. Muito prazer em conhecer. A senhora é da Argentina, estou vendo. Uma honra para nós. A Argentina tem antes do Brasil. Não é nenhum pecado, é claro, mas por que também não tivemos há mais tempo? Em 1920, a Light fornecia a iluminação aqui, Light and Power, e ela disse para o governo local, dê-me a concessão para fazer um metrô em São Paulo, subway em São Paulo. O governo respondeu, não há necessidade. Por quê? Porque nós brasileiros esperamos a água chegar aqui para a gente gritar, socorro, vamos fazer, vamos agir. Outros, quando a água começa no tornozelo, já falam, vamos agir. Mas nós não. Nós deixamos tudo para a última hora. Vejam a Copa. Vejam. Estádios sendo acabados agora. Faz 7 anos que a Copa está nas nossas mãos. Por quê? Até para casar,
a gente deixa tudo para a última hora nesse país, até para casar. Né? O imposto de renda, no último dia, meia-noite, quase, faltando 40 minutos, ai meu Deus, ai. E assim, é a cultura brasileira, não sei porquê, mas é isso. Mas precisamos mudar, agora nós estamos em novos tempos, tempos de informática, tempos de viagem para a Lua, viagem para outros astros, né? E os direitos do usuário são esses: participar, exigir melhor gestão, qualidade no transporte. A última palavra sobre mobilidade urbana. A linha 18 do metrô, com licitação marcada para o dia, agora, uns dias atrás. Faz uma semana, devia se abrir a carta dos interessados na licitação do metrô da linha 18. Sabem qual é a linha 18? É a que vai para o ABC. Grande linha essa, unindo o ABC, a metrópole, né? A grande metrópole. Entra uma empresa e diz assim: essa licitação está maculada. O juiz dá liminar, fecha-se a licitação. Agora nós vamos demorar quanto tempo, meu Deus? Culpa de um dos advogados aí. Entrou com a petição, dizendo para o juiz que havia coisa irregular ali na licitação. O juiz deu uma lidinha, não mandou primeiro ouvir o governo, como existe uma lei que fala isso. Quando se trata de liminar, diz a lei, contra o governo, o juiz deve ouvir primeiro o governo para depois decidir. Quer dizer, não tira o poder do juiz, apenas pede que o juiz ouça primeiro o governo. O juiz não ouviu o governo, deu uma liminar. O advogado quer a liminar, né? Ele não vai falar: juiz, ouça primeiro e depois decida, né? Resultado, isso aí agora vai levar quanto tempo mais? E já podia descongestionar São Paulo. Quanta gente vem desse ABC para cá? Quanta gente? De carro, de perua, de caminhonete. Mas vai ter que esperar. É assim, é a nossa gente, nossa cultura. Mas vamos prosseguir dizendo que essa lei, eu nem vou mais falar, eu iria falar mais, mas não convém. Esse artigo 182, de boa hora chegado, em boa hora chegado, ele dispõe que a política de desenvolvimento urbano é o que se quer, executada pelo poder público municipal, vejam bem, municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. É isso que a lei quer. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Aí veio e diz assim, que o plano diretor, aquele do qual lhes falei, aprovado pela Câmara Municipal, e agora nós estamos aí com um plano diretor para ser aprovado, um plano diretor que está querendo resolver o problema da mobilidade urbana, sabe como? Pedindo permissão para a construção de até 4 vezes na construção a metragem dos imóveis. As empreiteiras estão querendo isso. Construções de espigões altos ao longo dos eixos das avenidas e ruas, ao longo das calles, doutor. Essas empreiteiras querem construir espigões dizendo: vamos botar os habitantes aí, porque aí eles ficam mais perto do trabalho. Só que aí nós vamos ter, sabe o quê? Mais poluição, menos possibilidade de infiltrar-se o ar entre os espigões, entre os prédios altos, porque eles querem construir 4 vezes a área do terreno, né? Irem além do coeficiente de aproveitamento básico, por tanto assim. Então, isso está para ser aprovado aí na Câmara. De hoje para dia 9, 10 de maio vai ser aprovado alguma coisa assim. Bom, é a força das empreiteiras, né? É a força das construtoras, mas é preciso que eles vejam que a lei exige
o bem-estar de seus habitantes. Ou seja, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que fornece o bem-estar, tanto espiritual quanto cultural, né? Quanto físico. Então, é preciso que nós tenhamos em vista fiscalizar essa Câmara Municipal para ver se ela não vai agir em função apenas de interesses de especuladores, porque a especulação é que gera todas essas facilidades. Depois não adianta falar, já está autorizado por lei, não é? Bem, aí o parágrafo 2º diz que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, esse plano diretor, ele tem que expor atendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Não é uma ordenação qualquer, tem que ser uma ordenação que atenda ao bem-estar dos habitantes. Prevê-se as desapropriações de imóveis urbanos mediante indenização em dinheiro como regra geral. Mas nós vamos ver agora algo que dá ensejo a muita discussão. Esse parágrafo 4º, vejam comigo, ele vai dar ensejo a uma discussão profunda que eu vejo aí entre advogados, doutrinadores, etc. Diz esse parágrafo 4 que é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, o poder público pode exigir, nos termos da lei federal, essa lei aqui, né, essa Constituição, e também a lei 10.257, que é a que nós vimos já, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. Então, a Constituição permite que o poder público municipal exija do proprietário de imóvel não utilizado, ou então subutilizado, ou não edificado, ou seja, aquele que está congelado ali, esperando valorizar apenas, o município pode exigir dele, quando a área estiver no plano diretor, o município pode exigir o adequado aproveitamento. Mas não bastava falar adequado aproveitamento. O Constituinte foi mais longe e disse assim, sob pena de, sucessivamente, primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios. Quer dizer, o próprio governo municipal pode edificar ali naquele imóvel subutilizado, não edificado, quando o proprietário não dá o adequado aproveitamento. Intimado a isso, não venha dar o adequado aproveitamento. E, segunda pena. O que diz a segunda pena? Pena de, isso sucessivamente. Segunda pena, imposto predial, territorial, progressivo no tempo. Quer dizer, enquanto nós vamos pagar um imposto predial menor, aquele que tiver no seu domínio, na sua propriedade, um imóvel não edificado, não construído, não subutilizado ou utilizado indevidamente, ele vai ter um imposto progressivo predial territorial maior, progressivamente, até chegar a 15%. E terceira pena sucessiva no curso das sanções. Desapropriação, jamais não como lá no parágrafo 3º, mas sim uma outra desapropriação. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de até 10 anos para resgate, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e juros legais. Quer dizer, o Poder Municipal tem que indenizar, mas pelo valor real, o valor venal. E nós sabemos que nunca se vende pelo valor venal um imóvel, se vende pelo valor verdadeiro, né? Eles na escritura botam um valor venal, mas um imóvel que vale, vamos dizer, 800 mil reais, é vendido por 800 mil reais, e na escritura sai o valor venal, 250 mil,
bota um pouquinho mais, 300 mil, nós sabemos disso. Né? Então, aí a indenização vai pelo valor venal, como castigo, como pena, se não se der o adequado aproveitamento. Mas vem o artigo 183 e faz aquilo que o Código Civil depois fez. Diz assim, aquele que por 5 anos morar num lugar, num terreno com até 250 metros quadrados ali, morar como seu, de sua família, sem oposição, vai adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse é o chamado uso capião constitucional. E o título de domínio, e também concessão de uso, que será o caso do bem público, que seria uma concessão de uso, porque o bem público não pode ser objeto de uso capião. Né? O bem público não pode ser objeto de uso capião. Perdoe-me a amnésia de vez em quando, a idade chegando. Então, por isso que se fala em concessão de uso. E, uma vez só, não mais que isso. E aí embaixo está parágrafo 3º, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Vejam que a Constituição foi a passos firmes na defesa da ordenação da cidade. Ela não quer imóvel com lixo dentro, com mato dentro. A legislação, conforme a Constituição municipal, deve exigir o adequado aproveitamento dos imóveis, sob essas penas sucessivas. Bem, o instrumento básico é o plano diretor. Esse plano que está para ser votado aí. A cada 10 anos, diz a lei federal, deve ser atualizado o plano diretor dos municípios. Esse plano diretor é considerado um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano das cidades e da expansão urbana. Esse plano diretor é que procura a função social da propriedade, procura ver exercida a função social da propriedade. Ele quer o adequado aproveitamento dos imóveis sob as penas estabelecidas. E essa lei 10.257, sobre a qual eu já falei, citei o nome do Fernando Henrique, depois do auxílio da doutora, essa lei regulamenta esse artigo 182 da Constituição, traçando as diretrizes da política urbana. As diretrizes da política urbana, basicamente, envolve uma garantia de direito a cidades sustentáveis. Entendido como cidades sustentáveis o quê? O direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, especialidade da doutora Patrícia, Grace Patrícia aqui, que escreveu a tese de doutorado dela sobre saneamento ambiental, a infraestrutura urbana. Então, são os direitos garantidos por lei, né, para se considerar uma cidade como sendo uma cidade sustentável. Eu pergunto, São Paulo é uma cidade sustentável, à vista do que está aí? Não dá para considerar, né? Por enquanto, não dá. Né? Não temos infraestrutura urbana. A nossa infraestrutura é uma infraestrutura bem velha, não é? E não foi modificada. Então, tem uma lei da física que diz: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas o governo nosso pega e dá incentivo à compra de automóveis individuais. Então, com isso, prazo de 60 meses, 72 meses para pagar, o que acontece, doutor Sérgio? Acontece que todo mundo vai para a rua com seus automóveis. A classe C, classe D, sonha em ter automóvel. O governo tira imposto e fala, comprem automóvel. Eles, da classe C e D, que andavam de ônibus cheio, atrasados para o trabalho, sofrendo, falam, eu vou ter meu automóvel, meu sonho é agora. Marido e mulher falam em casa. Jovem diz para a mãe, eu quero meu carro, agora é que eu quero. Não é isso? E aí a cidade se entope, se asfixia
O governo ajudou isso, ajudou a cidade a se asfixiar com essa política de isentar de tributo, ou então diminuir bem o tributo, o IPI, quando se trata de automóvel, né? Bem, mas até o professor Ernesto já está olhando no relógio. Deixa eu correr. Então, a cidade sustentável é a gama desses direitos, né? Ela se traduz quando existem esses direitos todos. E uma cidade sustentável, ela tem que ter obediência à lei dos resíduos sólidos, ou seja, a lei do lixo, né? Parágrafo 4º aqui do artigo 182. E quais são essas pressões? São das construtoras e dos proprietários dos imóveis. Eles falam que esse artigo é um artigo de comunistas, de socialistas, e que nós caminhamos para o comunismo e para o socialismo com disposições desse tipo. Agora, eu digo aos senhores o seguinte: exigir o adequado aproveitamento seria algo que possa se dizer como coisa de comunista ou de socialista? Em prejuízo do social? A Constituição diz que a propriedade exerce uma função social e tem que exercer essa função social. Ou seja, quando se diz função social, é função no interesse da sociedade. Ora, para se ter uma cidade sustentável, para se ter um ordenamento adequado, com mobilidade urbana, com adequado aproveitamento da propriedade, é preciso ter coerção. Se nós não tivermos coerção, de nada adiantaria a norma existir. Uma norma sem coerção, ela é vazia. Talvez sirva na Suíça, mas não aqui para a nossa cultura, nosso povo. Então, eu digo a esses que falam em comunismo que o artigo 5º da Constituição, inciso 35, diz assim: a lei não excluirá do Poder Judiciário a apreciação de nenhuma violação, mais ou menos nesses termos, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão nenhuma a direito. Não é isso que fala o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal? Então, eles que não gostam desse dispositivo, que vão à justiça questionar, que arguam a inconstitucionalidade. Para isso que existe justiça, né? Eu me lembro de um deputado federal, Carlos Lacerda, na década de 60, e ele ajudou a cair o João Goulart, presidente da República. Ele era de uma extraordinária oratória, esse deputado. Ele fazia as Forças Armadas quererem mudar tudo, intervir na vida civil. Então ele disse uma vez, Carlos Lacerda: planejamento é coisa de comunista. Planejamento é coisa de comunista, disse ele. Eu, que estava iniciando a faculdade, na década de 60, moço ainda, falei: esse deputado está louco, planejamento é coisa de comunista. Eu que quase não tinha nada de cultura ainda, né? Hoje tem um pouco, né? Pensei comigo, me lembro disso, falei: esse deputado é louco. E ele mostrou que era louco mesmo, né? E hoje em dia nós temos até dispositivos constitucionais que dizem que precisamos de planejamento. Olha o artigo 174 da Constituição. O Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, de incentivo e de planejamento, sendo determinante para o setor público. O planejamento tem que ser determinante, tem que existir planejamento. E apenas indicativo para o setor privado. O setor privado, se quiser, que tenha planejamento, se não quiser, que não tenha. Mas para o setor público é preciso planejamento. Planejamento que vise o bem-estar dos habitantes. Planejamento que vise, que tenha por objetivo o bem-estar da população, preservando as liberdades, né? Preservando a democracia. É isso que importa. E praticamente aí eu não vou mais falar nada, que o tempo já correu.
Eu só preciso dizer que houve uma abertura também aos proprietários. Não houve só coerção, não houve só possibilidade de sanção. Há uma abertura, há umas faculdades concedidas para o exercício do direito de propriedade. Nós temos na Lei 10.257, embaixo aí, umas faculdades para contrabalançar as exigências. Já estou terminando, doutores. Nós temos a possibilidade do exercício do direito de superfície. O que é isso, direito de superfície? Que a Lei 10.257, essa do Fernando Henrique fala aí. É aquela possibilidade de se exercer um direito no terreno alheio. Então, eu não posso dar um adequado aproveitamento ao meu terreno, mas eu posso deixar que outrem use esse terreno, construa nele. E depois, passado o tempo do contrato de superfície, né, que a Lei 10.257 trata no artigo 21 ao 24, passado o tempo, aquilo que foi construído integrará o patrimônio daquele que possibilitou a outrem usar daquele terreno que não era dele. Com isso, o proprietário foge das sanções, doutora. O proprietário foge das sanções, ele não tinha recurso, digamos, para fazer alguma coisa no terreno, ele permitiu que outro fizesse e acaba ficando com a construção que se deu ali, a menos que o contrato diga o contrário, não autorize ele ficar, né, com aquilo que esteja construído. Mas essa é a base do direito de superfície. Também a Lei 10.257, quando regulamenta o artigo 182, ela dá direito à outorga onerosa do direito de construir. É o chamado solo criado. José Afonso da Silva, esse professor da Faculdade de Direito da USP, ele escreve sempre que o direito de construir, essa outorga onerosa do direito de construir, ela é assim chamada, outorga onerosa, porque aquele que tiver um interesse e o imóvel estiver situado num zoneamento que permita isso, né, porque o plano diretor ele estabelece zoneamentos dentro de uma cidade, não é? Então, se um terreno estiver dentro de uma zona que permita isso, como, por exemplo, a Faria Lima usou e abusou dessa outorga onerosa do direito de construir, o que tiver como proprietário de um imóvel ali, ele poderá construir acima daquilo que normalmente é permitido, desde que haja uma contraprestação, desde que pague mais, né? E esse dinheiro a mais vai ser para melhorias da cidade, necessariamente, né? Então, isso é chamado solo criado. José Afonso da Silva resume dizendo: o solo criado é aquele que vem acima do coeficiente de aproveitamento básico. Porque coeficiente de aproveitamento básico é aquele coeficiente além do qual não se pode construir. É aquele coeficiente que, por exemplo, coeficiente 1,0 diz a lei, como coeficiente de aproveitamento básico de um imóvel. Coeficiente de aproveitamento básico de um imóvel é o seguinte: se o imóvel tem 100 metros quadrados e o coeficiente na lei é de 1,0, então você só pode construir 100 metros quadrados naquele imóvel que no solo tem 100 metros quadrados. Mas já com o solo criado, você poderá construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Ou seja, pode construir mais, desde que, em contrapartida, vá pagar aquilo que o poder público, a administração, exige. Compreende? Na Faria Lima, então, aqueles prédios grandes saíram do coeficiente de aproveitamento básico e tiveram que pagar uma contrapartida. Às vezes dando um pedaço do imóvel deles para largar a rua, às vezes pagando em dinheiro, mas sempre uma contrapartida. Também temos a alteração do uso do solo, uma outra vantagem dada ao proprietário do imóvel, que tem essas coerções que nós já vimos atrás, mas também tem esses benefícios. Ele pode, determinada zona, se o plano diretor prever
aquele terreno como situado numa área em que se permita isso, ele pode alterar o uso do solo. Por exemplo, ele está dando para o solo um uso de um comércio. Ele pode alterar o uso do comércio para o uso de serviço, por exemplo. Compreende? Depende, então, da zona e da previsão no plano diretor. O plano diretor é algo importantíssimo. Nós temos que ficar de olho nele. Agora, a última questão aqui. E depois eu libero todos aqui. E peço desculpa. Mas isso aqui é fundamental. É a questão dos assentamentos urbanos irregulares. Esses assentamentos que ocorrem aí, nós passamos e vemos essas favelas, vemos essas... não se dá o nome de cabana, se dá o nome de barracos, né? Esses barracos que nós vemos aí em certos imóveis, um atrás do outro. Esses assentamentos irregulares, às vezes eles estão em áreas de risco. Às vezes eles não estão em área de risco. Então, se essas áreas tiverem mais de 250 metros quadrados, diz a lei 10.257, e eles forem ocupados por população de baixa renda, com moradia, já por 5 anos ou mais, sem oposição, sem interrupção, se não for possível identificar onde cada um está, porque aquilo é um barraco atrás do outro, quem já entrou sabe disso. Eu, por exemplo, quando estava na universidade, eu participei do chamado Movimento Universitário de Desfavelamento, que na USP congregava alunos da Faculdade de Direito, alunos da Faculdade de Medicina e alunos da Faculdade de Assistência Social. Nós íamos nas favelas, às favelas, e lá os de Direito providenciavam documentação para quem precisasse de documentos, não tinha documentos, para quem queria casar-se, regularizar sua situação. Então, nós, estudantes de Direito, fazíamos isso. E os de Medicina, eram os estudantes de Medicina, eles faziam consultas, o que era irregular, doutora, que dá penal, né? Mas os estudantes de Medicina davam consultas ali, viam os doentes ali, procuravam tratar dos doentes, né? E os outros que participavam, já não me lembro, parece que da Faculdade de Assistência Social, né? Viam aqueles casos que precisavam de assistência social. Quando veio a Revolução de 64, os militares nos chamaram e disseram: fechem tudo isso que vocês fazem, parem de ir às favelas, senão todos serão presos. O que eu fiz? Fui embora para casa e não fui mais em lugar nenhum. Eu não queria ser preso. Nenhum colega nosso queria ser preso. 1 ou 2 se rebelaram, 2, 3 se rebelaram. Uma moça, Terezinha, teve um destino muito difícil, foi muito torturada, porque entrou na AP, um movimento de esquerda católico, mas que pegava em armas, e foi torturada, a gente ficou sabendo, e enfim. Essa época já passou, graças a Deus, né? Então, não dá para identificar os imóveis, a areazinha ocupada. E então essas áreas de mais de 250 metros quadrados, com população de baixa renda, elas podem ser usucapidas. Coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. E a usucapião especial coletiva, que se chama isso, de imóvel urbano, será declarada pelo juiz mediante sentença. E com a sentença do juiz, se terá o título para levar para o registro no cartório de imóveis. E se formará, então, um condomínio. Esse condomínio é indivisível. Ele não será extinto. E ele será dos condôminos não extintos, exceto no caso de decisão por 2/3 dos condôminos. Bem, pode servir de matéria de defesa. Nenhuma ação ou outra que queiram propor poderá ser proposta quando essa ação de usucapião coletivo estiver tramitando. O artigo 13 diz isso. E eu preciso dizer agora, a respeito desta lei 11.977/09, que já do tempo do PT no governo,
que vem regularizar esses assentamentos, porque não bastava os assentamentos urbanos passarem para o domínio dos habitantes. Era preciso regularizá-los. E veio essa lei 11.977 para a regularização desses assentamentos. E essa regularização, mediante a iniciativa do Estado que eu digo é o poder público municipal, dentro da área, urbanizando-a, dando infraestrutura, enfim, fazendo mais ou menos aquilo que no Rio de Janeiro se faz nas favelas lá. Ou seja, botando delegacia de polícia, posto de saúde, enfim, demarcando ruas, dando transporte coletivo. E essa lei permite que na regularização fundiária haja o traçado da linha de expansão urbana do município. Haja o traçado da linha de expansão urbana e permite que haja a constituição de ZEIs. ZEIs quer dizer Zona Especial, né, de Interesse Social. ZEIs. Então, essas ZEIs, elas só valerão para a população de baixa renda. Porque pode haver usucapião especial de interesse coletivo também para a zona não de interesse social. Ou seja, essas loteadoras que começam o loteamento abandonam, né? Depois vem a necessidade de regularização fundiária. Então, essas últimas que não são de interesse social são chamadas de áreas de regularização fundiária específica. Enquanto que as primeiras, as que abrigam populações de baixa renda, os pobres, essas primeiras são chamadas de áreas de regularização fundiária de interesse social. O tratamento dado pela lei para as áreas de regularização fundiária de interesse social é privilegiado em relação ao tratamento dado às áreas de regularização de assentamento urbano não social, ou seja, chamado específico. Eu acho que terminei. Eu agradeço muito a presença de todos, a paciência das eminentes mestras. Obrigado.